Agora, Jazz, essa daqui é polêmica, polêmica, polêmica. Eu até coloquei assim, ó. O governo vai aprovar a criação de cadastro nacional de pets. Então, quem tem o seu cachorrinho ali e tal, o governo tá falando assim, ó, Jazz, você tem o seu cachorrinho? Vem aqui cadastrar. Vamos cadastrar ele, fazer um CPF pra ele. Ô, Jazz, você falou que tem muitos políticos bons, né? Tem um político que ele é muito acompanhado, que é o Nicolas. Será que ele vai sair para governador agora? Ele pode ser um futuro presidente? Qual que é a sua visão do Nicolas? Então, o Nicolas, se eu não me engano, ele tá com 27 anos. Para governo, ele já deve poder sair em 2026, porque o limiar de idade para governador é 30 anos. Então, a partir dos 30, você estaria elegível a ser governador de um estado. Para presidente, é 35. Então, no mínimo, ele teria que esperar até a próxima eleição, olha que eu acho que talvez até mais uma, não tenho certeza, para ele ser elegível para o cargo de presidente da República nos moldes da nossa legislação. Eu acho que o Nicolas, ele foi um fenômeno, ele é um fenômeno eleitoral, ele é um fenômeno político. E com pautas bem à direita, um rapaz jovem, então ele consegue criar um vínculo maior com uma geração mais nova e que vem ali com uma mensagem também religiosa, evangélico, né? O pai dele, salvo engano, é pastor. Então, tem essas características. E quando a gente olha para a votação dele, que é a maior votação de um deputado federal, foram mais de 1.400.000 votos, uma votação muito expressiva, a gente vê que ele é um fenômeno muito forte no estado dele. E quando ele vai para Brasília, ele acaba também nacionalizando bastante. Então, hoje, se você vem aqui, lá na PAN, em alguns momentos eu encontrei, né, vi, você vê que as pessoas, elas se mobilizam e que elas têm o interesse, que elas têm o reconhecimento. Então, ele é muito forte. E tá num partido que tem condição financeira, que tem uma boa condição financeira, de se ele quiser, e se for aprovado pelo partido, se lançar, sim, ao governo do estado. Sendo sincera, eu acho que essa é uma possibilidade que ele tem e que ele coloca e que tá na mesa e que ele não descarta. Mas, pro tipo de parlamentar que ele é, que é aquele parlamentar que é mais aguerrido, que vai mais à tribuna, que discute mais, que cria mais situações ali de confronto entre as ideias, eu imagino que o interesse dele e a avaliação que talvez ele vá fazer ali no final é ir até pro Senado. Nossa, até bom, porque, hein? como ele tem uma pauta muito grande em relação ao Supremo, né? O Senado é o lugar onde, em tese, as coisas aconteceriam em relação à fiscalização mais intensa dos ministros, imagino que ele tenha esse interesse. E o governo de Minas Gerais, ele vai ser um governo muito interessante de acompanhar em 2026. Por quê? Porque tem vários agentes. Um deles é o atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, que fez um excepcional governo, um ótimo governador, foi para a reeleição, ganhou em primeiro turno. E o Zema tem um sucessor já anunciado por ele próprio, que é o vice-governador Matheus Simões, também do Partido Novo. Tem uma outra figura que tem dado indícios que quer ser governador, o Cleitinho. E o Cleitinho é outra máquina potente de voto, né? O Cleitinho, com a sua irreverência, né? Briga É o jeito lá. dele, né? Às vezes lá ele vai de camisa de futebol, né? Vai dos tênis coloridos. Aí pega a televisão, olha isso aqui, olha isso aqui. Deixa E ele começou com isso na feira. Ele tem uma comunicação muito autêntica. Ele é ferante, né? Tem até um irmão que é igual ele, né? E os irmãos estão na política. Dois deles tá até no Novo também. O Cleitinho que não tá. Tá num partido diferente, no Republicanos. E quando o Cleitinho vai, ele também tem essa irreverência, essa questão. Ele também é um cara que teve um potencial de votos muito grande. Eu não imagino o Nicolas e o Cleitinho disputando juntos. Não faz sentido, né? Eles e chegou essa informação hoje, outra informação que a gente teve ontem, que foi assim, ó. O governo já está circulando em vários portais, né? Que o governo estuda a criação de um imposto para pets de até R$740 por ano. Então você vê, saiu essa informação que o governo estava estudando uma forma de arrecadar para quem tem pet. Aí depois surgiu essa outra informação que você tem que cadastrar o seu pet para linkar o seu CPF com o seu pet. O que vai acontecer depois? Vai vir um imposto, gente. Eu já tô avisando isso daqui para depois você não ver. Porque eles estão querendo copiar o que a Alemanha fez. A Alemanha, ela arrecada 2,6 bilhões por ano. Só com o imposto de pet. O que você acha disso, Jess?
Eu vejo assim, eu falo, meu, eles vão começar a enganar a população. Eles vão começar a falar até assim. Não, deixa você falar, Dias, Não, depois eu eu falo. quero ouvir. O que que ele... Sabe o que eles vão fazer? Eles vão falar assim, Dias, vem aqui cadastrar o seu pet. Ah, não quero. Não, vem aqui, cadastra, pô. Ah, olha, durante 2 anos, 3 anos, a gente vai dar vacina pra você. A gente vai dar o veterinário pra você. Não, olha, tem as conveniadas, vai lá cadastrar. Aí você vai falar, nossa, que legal, pô, o governo nunca me dá nada, então eu vou ganhar essa consulta grátis aqui. Eu vou fazer. Eu acho que vai acontecer isso. E a população vai cair como facinho ali, sabe? Eu também acho que é muito possível que isso aconteça, né? Quando o Senado aprovou esse cadastramento do PET, existe uma ideia de boa intenção, né? Que é controle sanitário, que é a lógica ali da vacinação, do acompanhamento. Mas aí, horas depois, se vem aí à tona a possibilidade da lógica de um imposto, quem sabe, em torno dos animais de estimação. E aí a gente entra numa situação tanto quanto de controle extremo, sabe? Qual a necessidade de se colocar um imposto sobre um novo imposto? Eu fico imaginando, às vezes, a pessoa que está em situação de rua e tem um cachorrinho. Pô, não tem dinheiro nem para comer. Como que vai pagar 740? Vamos fazer o quê? Vamos dar uma de peanuts e recolher o animal? Então, assim, fica uma situação desnecessária e muito preocupante. E seria mais um imposto. Todo mundo que tem aí animal de estimação sabe que cuidar bem não é barato, né? A Nossa, é muito ração caro, não meu. é barata, o veterinário não é barato. E são pouquíssimas cidades que têm hospitais veterinários públicos, né? E que têm condição de atender uma demanda alta. Eu sei que São Paulo tem alguns centros, mas assim, isso não é uma realidade no interior do Amapá, lá no interior do meu estado, lá do Goiás. Não é uma realidade. Então, assim, fica numa lógica de que parece que para se arrecadar eles estão dispostos a tudo. E muito complicado. Eu não sei, desconheço bem assim o sistema da Alemanha, não sei como funciona, mas imagina assim, qual que é o preço do cachorrinho, qual que é o preço do passarinho nesse imposto? Vai ser todo mundo o mesmo preço? É por quilo, né? É, é, Por afinidade. é por quilo, afinidade? Como que vai ser? Porque quando você olha, por exemplo, a situação do próprio Peanuts, mas da capivara lá, da Filó, o governo removeu esses animais dos tutores ali pra cuidar, assim. Pô, o governo cuida bem nem do que tem que cuidar, vai cuidar bem de animal. Então, assim, eu acho que tem que ter um certo cuidado, tem que ter uma certa ressalva. E eu acho que como se vende a proposta, às vezes faz não ter um certo, assim, tem um jabuti, será lá? Tem um jabuti nessa lei? Tem um jabuti nesse cadastro? Porque o Brasil é a terra onde às vezes chega uma medida ali no Senado, na Câmara, como que é? Chegou lá o PL das fake news. Chega o PL das fake news. Quando? 3 horas antes de votar. É sempre assim, meu? 200 páginas. Né? Como você vai analisar juridicamente uma mudança na estrutura legal do seu país em 3 horas? Então tem muito Nossa, eles falam parlamentar. que eles tipo, falam assim, se vira, a votação vai ser. É. Nossa, e sempre tem que ter um Aí tem pessoal. várias votações, né? Só que a votação inicial normalmente é um pedido de urgência. E aí, tanto que você for ver o PL das fake news, o pedido de urgência passou com amplitude. Mas, quando você vai ver a discussão, alguém leu, aí começaram, isso aqui é preocupante, isso é preocupante, isso é preocupante. Aí houve uma certa mobilização. Mas boa parte dos processos, dos projetos, eles são, na sua versão final, apresentados horas antes da votação. Três, Nossa, hora. 5 horas. Inclusive, essa é uma demanda que eu soube que alguns parlamentares estão levando ao possível sucessor aí do Arthur Lira, o deputado que eu mencionei, Hugo Mota, para que não seja mais assim, porque isso é um descrédito com a democracia. É óbvio que o Brasil não vai funcionar assim. Já imaginou? Trabalho de escola. Escola, os meninos estão na escola nesse ano. Eles fazem, às vezes, o período. Um Enem dura mais tempo que o processo para você analisar. Uma 200 medida páginas. de 200 páginas. Não, e uma medida que muitas vezes muda a república. Que Muda o tem um país. impacto financeiro, que tem um impacto social, que tem um impacto cultural. Violento. E essas pessoas. E às vezes o parlamentar, ele não tá nem disponível naquele dia, ele tinha uma reunião, ele tinha outra coisa. Aí ele pergunta para as lideranças, ele pergunta para os colegas, ele é norteado pela decisão dos líderes partidários. Então, assim, nós precisamos de um congresso mais sério nesse sentido, assim, que dê aos nossos parlamentares mais tempo para avaliar, para discutir com a sociedade, para levantar questões, para ter debates. Não pode ser só uma máquina de assinar medida para virar lei. E isso é o que está acontecendo no Brasil hoje. É, tá bem preocupante, né? Porque tem muita coisa, muito imposto surgindo, cada hora a mais, né? Esses dias eu vi um menino reclamando e falou: caramba, não vou nem poder comprar o meu. Acho que era tipo um videogame. Aí ele mostrou lá, ele fez um Twitter, foi bem retweetado.
Era de 2.500, foi pra 5.000 reais. Aí ele olhou assim e falou, putz, eu não posso nem mais comprar e tal, e não sei o quê. A própria lógica da taxação dos $50, pra mim, ela gera uma distorção gigante em um governo que se coloca sobre um viés social e ignora. Por que eu digo que ignora? Luan, eu viajei esse ano para participar do Campeonato Mundial de Debates Escolares, e aí é um campeonato que você passa ali Você consegue comprar algumas coisas quando você tá voltando, e a minha cota é de $1.000. Então, é um valor alto. Eu acho que até podia ser mais alto, inclusive. Mas é um valor bem mais alto que $50. Sim. E eu volto não declaro, porque não compro mais de $1.000, e tá tudo bem. Isso é um direito meu. Agora, uma pessoa que às vezes não tem condição de sair do país, ela não pode nem fazer mais uma compra de $50 ou uma compra que busca uma isenção maior ou um valor maior para ter aquele item, né? Então é uma distorção de privilégio que é mantido num caso, nem acho que é privilégio, é uma coisa que tem que ser mantida, e de um benefício que é retirado para outro. E eu me lembro muito bem que o Haddad deu uma entrevista, o ministro da Fazenda na época, sobre essas chamadas luzinhas da Shein, né? Sim. E alguém perguntou para ele disso, e ele deu uma resposta que mostra para mim o quanto muitas vezes o governo está desconectado da realidade da população brasileira. Que ele responde assim: essa eu não conheço, Shein, nunca comprei, mas eu compro livros na Amazon todo dia. É uma resposta que bebe numa pedância tão característica que é até difícil analisar como as pessoas que às vezes estão fazendo o nosso processo legal, as pessoas que estão tomando as decisões, em alguns momentos, elas estão desconectadas da realidade da população. Uma população ainda muito carente, uma população com uma taxa grande de analfabetismo, uma população que o brasileiro não lê, porque às vezes, por que o Haddad lê? Porque ele tem tempo. Porque ser ministro é muito mais fácil, muitas vezes, ser cobrador de ônibus. E aí, quando você trata o desejo do outro de comprar ali um negocinho, um benefício, como uma coisa tipo, é porque eu leio livros na Amazon, compro na Amazon, todos os dias eu compro um livro. Isso é uma desconexão, sabe? Que é muito negativa. E eu vejo que o Congresso, eu vejo que Brasília é um universo, sabe? É uma ilha onde a realidade, ela às vezes parece distante. Eu acho que todos os políticos são assim? Graças a Deus, não. Eu acho que muitos políticos não são assim. E eu acho que os políticos que mais crescem hoje no Brasil são os que entendem as pessoas como gente. Não como um objeto de um estudo sociológico da década de 80 para ler sobre uma visão marxista. E aí nem é uma crítica ao marxismo, pode só trocar para weberiano, para smithiano, para qualquer coisa. Mas assim, eu acho que falta às vezes ao sistema político em Brasília entender do quanto isso afeta as pessoas. Então, às vezes, chega uma medida como essa do cadastramento dos animais, ou quem sabe, num sentido futuro, colocar ali um imposto sobre os animais, e falta entender qual que vai ser o impacto nas pessoas. Nas pessoas que, às vezes, não vão ter, quem sabe, a Alemanha é um país muito diferente do Brasil, assim. Sim, com certeza. É um país de primeiro mundo. O país é... Muito diferente. Às vezes lá, se há uma condição para pagar por esse... E o serviço garantido aos pets deve ser também imensamente diferente, que não tem aqui. E o impacto disso, às vezes, num menino que sonha em ter um cachorrinho, mas agora o pai ainda vai contabilizar mais uma despesa. Pô, agora tem imposto, tem que levar para cadastrar, tem várias dificuldades. Então, assim, as pessoas tendem, às vezes, a fazer as leis descasadas da realidade, da dor e pensar, lá na ponta, na hora que eu tô assinando ou votando essa medida, como isso afeta o meu cliente? E por que eu quero usar a palavra cliente? O político tem que entender que é cliente, né? Que no final das contas o cidadão é um cliente, paga. É quem paga, é ele que ele serve, né? Porque no sistema brasileiro os políticos estão se servindo muitas vezes do sistema político e não servindo as pessoas, o que é uma distorção muito grave. Mas reforço, tem muito político bom, tem muita gente boa nas mais diferentes aspectos políticos, tem muita gente que quer fazer acontecer. Mas até dentro da lógica de funcionamento, então a medida foi aprovada do cadastramento, eu não sei se eles tiveram muitas vezes tempo para ler o texto final, para analisar, para fazer um estudo, para falar assim, numa empresa, às vezes você quer aplicar um projeto novo, o que você faz? Você leva para um analista fazer um projeto de impacto. Então, por que na política pública, que afeta todo mundo, afeta tudo, a gente não tá tendo muitas vezes isso, né? A gente tá deixando pro último segundo aqui. Você tem 3 horas. E na maioria das vezes, o que eles põem? O jabuti. Que é pro político bem intencionado nem ver o problema. Nossa. Que é pra nem ver, ninguém vai... vai passar despercebido só isso aqui, essa linhazinha aqui. Essa linhazinha aqui vai mudar a república, mas ninguém vai nem notar. Caramba.
Tenso, hein, gente? Galera, você é a favor desse imposto aí pra pets, sim ou não? Com certeza não. O pessoal aqui não gosta de imposto aqui do TubaCast.